temos a vacina, que nesse caso ela representa a imunização ativa, duradoura, mas lenta, certo? É um processo artificial. A vacina, nesse caso, ela foi criada por Jenner, um cientista holandês, em 1798, observou, na época de Jenner, no século XVIII, havia dois tipos de varíola, a varíola bovina e a varíola humana. A varíola bovina, para os humanos, era branda. Nesse caso, haviam poucas sequelas. E a varíola humana era um tipo muito grave, que poderia provocar morte. Aqui temos duas imagens, a imagem de uma teta de vaca, onde mostra os pontos, as chamadas pitinhas, que nesse caso é indício da varíola bovina. E aqui, uma criança que pegou varíola, era totalmente cheia de pintinhas. Nesse caso, mortal para as crianças, certo? O que Jenner fez? Ele pegou a varíola bovina, ela pegou essa doença e anexou, colocou essa vacina em humanos, no qual esses humanos criaram um anticorpo para a varíola bovina. E esses anticorpos serviram também para a varíola humana, se defendendo, criando anticorpos, certo? No qual as pessoas que tomam a vacina da varíola, elas ficam imunes em relação a isso, certo? Então, temos aqui a varíola humana, doença infecto-contagiosa erradicada no mundo através da vacinação. O vírus é chamado Otrophilus variolo, formação de pústula de difícil cicatrização. Nesse caso, feridas que não têm capacidade de cicatrizar. Aqui o cientista Edward Jenner utilizou o vírus da varíola bovina para imunizar o homem contra a varíola humana, vacina do gado. Então, a palavra vacina vem do grego, do latim, que significa vaca. Então, as vacinas que atualmente são utilizadas pelos seres humanos, principalmente durante a infância, foi graças a esse cientista que, através da comparação de uma doença que não era grave para o ser humano, no caso da varíola bovina, ele transmitiu essa doença para os seres humanos para criar imunidade, nesse caso, evitando que mais pessoas morressem de varíola humana, certo? Criando os anticorpos naturalmente, através de processo artificial. Aqui seria a imagem do vírus, certo? Da varíola. E temos também a produção de soro. Nesse caso, o soro literalmente é um material já contendo anticorpo. O caso aqui desse anticorpo seria em relação ao veneno de animais peçonhentos, de cobras até escorpiões. O caso aqui é retirado o veneno do animal peçonhento e ele é colocado em animais grande porte, é o caso do cavalo. O veneno que é colocado no cavalo não mata o cavalo. Por quê? A quantidade de veneno, comparado ao tamanho desse animal, é muito pouca. E o veneno que é colocado é a mesma quantidade que pode matar o ser humano. Então, nesse caso, o veneno é inoculado no cavalo. O cavalo também possui sistema imunológico. Ele produz os anticorpos. E, nesse caso, o anticorpo fica no sangue desse animal, no qual é tirado o plasma, e daí que se tira o soro junto com os anticorpos, certo? Aqui alguns exemplos de animais peçonhentos. Temos a coral, temos a cascavel, temos a jararaca e a surucucu. Caso um dia vocês perceberem, ouvirem pessoas que foram picadas por animais, é necessário que leve o animal peçonhento junto para saber que espécie de animal é e por quê. Porque o soro antiofídico ele não é igual para todos, porque cada animal possui um tipo de veneno e cada animal, nesse caso, é necessária a produção de anticorpos específicos para aquele tipo de veneno. Então, quando virem uma pessoa picada por um animal peçonhento, é necessário levar o animal.
Caso contrário, tire foto, se não puder capturar o animal. Então, nesse caso, temos também desordens no sistema imunológico. Quando o sistema imunológico não está bem, há algumas doenças chamadas autoimunes. Nesse caso, o sistema imunológico destrói o corpo. É o caso da lúpus eritematoso. Nesse caso, contra componentes das próprias células, especialmente o ácido nucleico, eliminado no processo natural de reposição das células da pele e dos outros tecidos. Nesse caso, o tecido da pessoa é destruído. As células de defesa destroem a pele, certo? Deixando essas pequenas manchas no corpo. Também tem a chamada artrite reumatítica. Nesse caso, é uma inflamação das articulações e destruição da cartilagem, dos ossos dos locais afetados. Nesse caso, a destruição das articulações, literalmente. As pessoas que têm artrite reumática é causada por uma doença autoimune, no caso aqui dessa pessoa. Tem os processos alérgicos, que são também causados em relação ao processo de defesa. Por exemplo, a impermeabilidade a certos antigênios alergênicos do meio ambiente. Pessoas que são alérgicas a pólen, poeira, esporos de fungos, substâncias químicas e certos alimentos, medicamentos, dentre outros. A maioria das pessoas atualmente, certo? Que, nesse caso, elas têm um processo de irritabilidade que vai provocar uma estimulação do aumento dos anticorpos, que causam efeito que pode provocar o quê? Além da defesa essa alergia, pode provocar sérios problemas de saúde, atacando o próprio corpo, criando as chamadas doenças autoimunes, certo? Nesse caso, concluímos a parte 3 do vídeo. Espero que aproveitem a videoaula e deixarei algumas informações no mural do Google Sala, tá ok? Obrigado pela atenção e tenham um bom dia.